Que completa hoje 2 anos. E a Priscila Asbeck vem conversar com a gente sobre isso. 2 anos hoje que nós estávamos aqui e passamos a madrugada inteira ao vivo e varamos ali toda a manhã e todos os dias seguintes acompanhando o que estava acontecendo, né, Asbeck? Aquele horror no território ucraniano. E agora é o início de um 3º ano de guerra com a Rússia. A Ucrânia enfrenta, e é sobre isso também que a gente conversa com a Asbeck, uma falta crítica de armamentos, falta de munições. E para seguir lutando, Kiev precisa cada vez mais de ajuda internacional. E aí o Reino Unido, por exemplo, anunciou um pacote de mais de R$1 bilhão em munições para os ucranianos. Então quero te ouvir sobre isso, Asbeck, essas ajudas inclusive que mexem com a popularidade, por exemplo, dos presidentes e dos primeiros ministros, né, ao redor do planeta. Exatamente, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. A guerra então chega ao seu 3º ano, com muitos analistas dizendo que Kiev está enfrentando o seu momento mais exposto até o momento, justamente por causa dessas ajudas que vão se escasseando por causa de fadigas nesses países, por causa também do impasse sobre ajuda bilionária nos Estados Unidos, já que esses recursos altíssimos vão começando a ser questionados internamente, e isso tem a ver também com o cenário de eleições em vários países. Agora, para marcar então esse aniversário de 2 anos da guerra, o Reino Unido anunciou que vai fornecer 245 milhões de libras aos ucranianos para que eles consigam fortalecer a sua fabricação de munições, que é uma questão que é crítica para os ucranianos nesse momento, tanto a falta de combatentes quanto a falta de munições. No anúncio eles falam que esses recursos vão ajudar a revigorar as cadeias de abastecimento para produzir munições que são urgentemente necessárias para aumentar as reservas da Ucrânia. O contraponto é a ajuda que não vem dos Estados Unidos, os 61 bilhões de dólares que estão parados na Câmara dos Representantes, cujo líder, Mike Johnson, que é aliado do ex-presidente Donald Trump, disse que não vai pautar esse projeto para que ele siga adiante. Lembrando que esse pacote já foi aprovado no Senado americano. E, inclusive, uma análise que está sendo muito feita nesse momento de 2 anos de guerra é a análise de que a cidade de Avdiivka, que virou um centro emocional da luta, do conflito entre Rússia e Ucrânia, essa cidade, inclusive, foi perdida como um reflexo desse impasse, dessa ajuda bilionária americana que não chega aos ucranianos. Os europeus chegaram a aprovar aquele pacote de 54 bilhões de dólares, mas sem ajuda americana, os ucranianos estão brigando em desvantagem com os russos. Isso quem dizem são as próprias autoridades ucranianas. Eles citam, por exemplo, dados como o fato de que os russos têm 1.300.000 soldados, enquanto os ucranianos têm só 800 mil soldados nesse momento. E também um ministro de defesa ucraniano, por exemplo, citou que o requisito mínimo de munições hoje para a Ucrânia seria de 6 mil projéteis, mas eles estão brigando então com 2 mil projéteis. Em meio a essa situação e esse impasse da ajuda americana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele fez um discurso sobre os 2 anos de guerra e ele disse que os ucranianos vão vencer a guerra. Ele falou que, infelizmente, hoje todos na Ucrânia têm alguém para guardar um momento de silêncio e honrar a memória. São 730 dias de dor, nas palavras de Zelensky, mas são 730 dias de esperança, e ele falou que os ucranianos devem lembrar o que eles fizeram até o momento e que eles são capazes de vencer essa guerra. Só para finalizar, Elisa, outros líderes estrangeiros também foram à Ucrânia neste sábado, que marca então os 2 anos da guerra, como a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Alexander De Croo, que é o primeiro-ministro da Bélgica, e também o secretário-geral da OTAN, da Aliança Militar, liderada por Estados Unidos e também por países europeus, que inclusive citou que a situação continua extremamente grave. Volto com você, Elisa.